Boa noite. Como você faz para atrair clientes trabalhando em casa? Aqui tá difícil. Vou dar uma dica aqui topada. Topada. Observação, trabalho em casa também. Vamos lá, para a galera que trabalha em casa aí, ó, uma dica top. Pessoal, é o seguinte, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei em casa. Comecei a trabalhar em casa. E aí eu passei, acho que um ano trabalhando em casa, E estava dando muito bem, né? Só que eu queria viver uma experiência com uma loja. Eu queria ter uma loja. Eu sonhava em ter uma loja. Caramba, eu tenho que ter uma loja. Eu preciso ter. É meu sonho. Só que vinha alguns pensamentos. Como é? Tem que pagar aluguel, tem que pagar luz. Não vai dar para trabalhar sozinho em uma loja. Logo preciso de arrumar alguém para trabalhar comigo. Isso vai gerar custos. Então, pensei sobre essas questões, né? Mas, assim, sempre dá uma forçada. E aí, eu saí de casa, fui abrir uma loja, certo? E, no começo, para quem é novato aí, que abriu uma loja hoje, sabe o seguinte, que a loja ela tem um tempo de maturação entre 30 dias. Essa galera é uma resenha aí. Aí, o que acontece, cara? A turma quando você monta uma loja, tem um período aí de 3 meses a 6 meses, que é o período de maturação, até que a loja comece a ter mais cliente e tudo aquilo mais, né? Então, quando eu saí de casa, eu já tinha a minha localidade, pessoas que já levavam para mim, eu já tinha a logística do negócio, né? Que eu já vou explicar aqui o que eu fiz para atrair cliente, trabalhar em casa e ganhar até bacana. Eu praticamente ganhava o que eu ganhava em casa, eu comecei a ganhar na loja também, né? Não mudou muito questão financeira, não mudou tanto. Eu saí de casa para montar uma loja. Eu vou explicar para vocês aqui o porquê. Então, eu passei praticamente 6 meses, né, naquele período de maturação, o ponto, ninguém sabia que era uma assistência, então você, até que as pessoas começam a saber, aquilo demora um pouco e você tem poucos clientes e tudo mais, né? Então, eu já tive essa dificuldade, eu já comecei, tinha que pagar aluguel, tinha que trabalhar pelo aluguel, né, durante o tempo, trabalhei sozinho, não pude colocar ninguém para trabalhar comigo, né, minha esposa trabalha em outra área, então também não tinha condições, e aí eu ficava praticamente sozinho ali na loja, aparecia um cliente, eu ia lá, comprava peça, colocava aquela coisa toda. E aí, cara, eu comecei a divulgar o meu trabalho, a publicar no Instagram, no Facebook, coisa do tipo, e começando a distribuir cartões de visita e tudo mais. Então, eu comecei a ter uma crescente de clientes na minha loja, a ponto de cada vez mais eu começar a investir em conhecimento e investir cada vez mais em focar em algo específico. Foi aí que eu comecei a reparar placa e tudo mais. O que acontece, cara? Chegou no momento que eu já tinha muito lojista que estava levando para mim, né? E ficou inviável trabalhar na loja. Por quê? Porque o faturamento da loja estava vindo praticamente do lojista. Tinha clientes finais, mas esses clientes sabiam onde eu morava e muitos deles, né? A gente trabalhava com o motoboy, ele buscava e trazia o aparelho e tudo mais. Então eu vi a necessidade de eu ter que trabalhar em casa. Por quê? Porque eu já tinha uma quantidade bem significativa de cliente, aonde, dependendo do local que eu fosse trabalhar, eu teria os meus clientes. O lojista, ele não traz apenas um cliente, ele traz vários, né? Um lojista acaba trazendo o aparelho de vários clientes dele. Então, você vai ganhar menos pelo reparo? Sim, mas você vai ter reparo sempre. Todo momento, toda hora, todo instante, você vai estar chegando aparelho para você. Então, é bom você divulgar o seu trabalho para pessoas que trabalham na área, porém, não fazem determinados trabalhos específicos. Certo? Então, recomendo vocês fazerem o quê? Existe um pessoal que trabalha em loja e quer trabalhar em casa, e existem pessoas que trabalham em casa e querem
montar uma loja, ou querem ficar em casa, só que não tem clientes e fica naquela insegurança, como é que vai ser esse mês, coisa do tipo. Eu vou dar uma dica para vocês aqui. Vamos lá. Como eu já tenho experiência tanto em trabalhar em casa quanto trabalhar na rua, né, eu vou dizer para vocês qual é a estratégia que eu utilizei, que deu muito certo para mim, vocês também podem utilizar aí, e com certeza vocês vão conseguir atrair mais clientes. Primeira coisa, vamos lá. Você precisa fazer divulgação do seu trabalho. Sem divulgar o seu trabalho, quem não é visto não é lembrado, certo? Então tem que ser visto. Em qualquer hipótese, tem que ser visto. Ah, mas eu não sei. Eu não tenho serviço para estar postando todo dia, para estar mostrando o que eu faço. Cara, não precisa você ter esse reparo todo dia. Você pode pedir para alguém fazer uma arte para você, ou você mesmo pesquisar na internet. Tem sites gratuitos que você pode criar uma arte, né? Faz uma camisa aí, deixa organizado, mesmo você trabalhando em casa. Eu fazia isso. Uma camisa, tal, faz uma arte, coloca o nome da sua assistência técnica, o serviço que você faz, e comece a publicar isso em grupos de Facebook, grupos de troca, grupos que faz rolo, esse tipo de grupo, né? E coloca lá o que você faz, certo? E as pessoas vão começar a perguntar um ou outro, de outros bairros até. Eu fazia isso e muita gente começava a falar ali, né? Então, leve a sério aquilo que você está fazendo. Trabalhe com divulgação. Você tem hoje o Instagram, você tem hoje o Facebook, você tem hoje o OLX. Então, você pode divulgar. Você pode criar aqueles cartãozinhos de visita e o seu amigo lá da farmácia, você pode conversar com ele. Amigão, pô, eu comecei agora, eu estou trabalhando tal, trabalho com isso aqui, tem como você deixar aqui na sua bancada tal? Pessoas que têm comércio que você já conversa, que você já tem um conhecimento, ou então você chega num local, pô, cara, tem que ser desenrolado, velho. Tem que ser desenrolado, tem que saber vender o peixe. Passa o tempo, né? Aí acabou o prazo, aí o cara, pô, vou levar, aí leva para outro. Aí chega no outro, o cara olha assim, quando vê, é uma besteirinha, o cara resolveu, pronto. O Deus ali é aquele outro técnico. Você é o diabo. Que você segurou o aparelho do cara por um mês e não fez nada, não teve resultado, né? Então é muito, muito importante você se ligar nisso. Então, assim, ó, digo o que para você? Presta atenção. Primeira coisa, seriedade no que você vai fazer. É importante. Depois, divulgação. Trabalho com mídias sociais. Você pode pegar, cara, ver como é simples fazer isso, cara. E não custa tanto. Você pode pegar o seu Instagram, o Instagram que você usa, pessoal. Você pode criar um post, certo? Com o que você faz, com a foto sua tal, e turbinar esse post. Tem lá uma opção lá, azulzinha no Instagram. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Eu faço isso sempre, pessoal. Desde quando existe o Instagram que eu faço isso, certo? E fazer isso também no Facebook, mas hoje eu não uso o Facebook praticamente para nada. Mas, ó, você pega aqui uma publicação aqui, eu vou pegar aqui meu Instagram, aqui, por exemplo, pronto, eu tenho aqui, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é uma publicação do treinamento, né? Aquilo que eu ensino e tudo mais. Aqui embaixo, aqui, ó, aqui desse lado de cá, ó, tem aqui, ó, turbinar publicação. Eu clico aqui, coloco R$7 por dia aqui. O Instagram mostra para mais de 400 a 500 pessoas essa publicação diariamente. Então, você pode selecionar isso para sua região, colocando essas publicações, fazendo um vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou fulano de tal, tenho assistência técnica, trabalho aqui, não sei o quê. Então, você pode fazer isso aqui, aquilo outro, certo? Então, você pode fazer essas artes, colocar lá no seu Instagram e turbinar, né? Promover essas publicações pagando apenas R$6, R$7 diariamente. E aí você vai ter uma visualização de 500 pessoas. E muitas dessas pessoas que verem o seu anúncio, achando elas interessantes, começam a seguir você. E você fala algumas coisas, essas pessoas viram clientes suas. E aí você monta uma logística, né? Como eu montei no caso, não de agora, já desde a época que eu trabalhei em casa da primeira vez. O que eu fiz, cara? Eu peguei e fiz justamente o seguinte: eu pegava e
E montei uma logística. Eu disse, pô, eu tenho que ter uma logística. Tinha pessoas que moravam em outro bairro. Tinha pessoas que moravam em um bairro próximo, ou às vezes em alguma rua um pouco distante, mas mesmo no mesmo bairro. E essas pessoas, às vezes, estavam trabalhando, não tinha como se deslocar e coisa do tipo. Então, eu tinha uma pessoa que era mototáxi aqui da região, e eu fiz um acordo com ele, ó, que pago tanto aí por viagem. E isso eu cobrava do cliente, né? Eu dizia, ó, vamos supor, eu chegava assim, ó, tô com um aparelho assim, assim, quanto é para fazer? Eu já calculava tudo, né? Eu dizia, pô, essa tela é X, isso aqui é X, ele tá querendo que eu vá buscar, que eu vá trazer, então eu vou cobrar tanto. Fica tanto. Ah, beleza, tal, tinha aquele chorinho e tal. E o motoboy levava, quer dizer, pegava, trazia para mim, eu fazia o reparo, dava para ele e levava. E eu começava, em casa eu fazia isso, né? Então eu comecei a fazer essa logística, trabalhando com seriedade, fazendo tudo bem bonito. O cara, ó, o cliente chegava para trocar a tela, a traseira do aparelho dele estava toda suja, amarelada. Eu pegava ali um paninho com água isopropílico, limpava, ajeitava, passava uma escovinha, limpava o aparelho todinho por fora, por dentro, tal, dava aquele grau. Às vezes colocava uma capinha de gratuita, colocava uma película, faziam várias coisas ali. E aí o cliente se agradava, trazia, né, para outras pessoas aí para fazer o reparo e dava tudo certo. Beleza? Então, então é isso, galera. Tem várias formas de você conseguir atrair clientes, né? Levando um negócio sério, divulgando o seu trabalho, trabalhando muito bem o Instagram. Hoje o Instagram, praticamente, se você não tem, né, um Instagram e você não trabalha com o Instagram, você está totalmente desatualizado. Então tem que ter um Instagram, tem que promover, tem que divulgar o seu Instagram, tem que começar a seguir pessoas para essas pessoas começar a seguir você, ver o seu trabalho, divulgar, e aí você vai ter uma quantidade bacana para você trabalhar com o seu próprio Instagram, que as pessoas vão ser clientes seus. Não precisa você ter uma loja física, por exemplo, você que está começando agora, que quer trabalhar em casa, você pode sim, através do Instagram, né? O Instagram vai ser sua loja. Pessoas vão falar com você, você monta a sua logística, e aí você consegue atender a muitas pessoas. Beleza?